12 de julho, Cristo e os poderes espirituais, do bem e do mal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Paulo celebrou a exaltação de Jesus que está sentado com o Pai no trono do universo. Tendo definido a posição de Cristo como em relação ao Pai, ou seja, a posição de Cristo em relação ao Pai, sentado à direita do Deus Pai, Efésios 1:20. Paulo se voltou para a relação de Jesus com os poderes. Como corregente com o Pai, Jesus está muito acima de todos os poderes que possam aparecer. Efésios 1:21. Paulo faz menção dos poderes espirituais do mal. Por que o interesse de Paulo nos poderes do mal? Efésios 1:21 diz que Jesus está acima de todo principado e potestade, poder, domínio, de qualquer nome, do presente ou do futuro. Em Efésios 2:2 diz: a potestade do ar e do espírito maligno que atua nos filhos da desobediência estão abaixo do poder de Jesus Cristo. Veja aqui que ele menciona potestade do ar. Então ele está mencionando o nosso mundo, porque Satanás só atua aqui no mundo, ele não sai fora da nossa atmosfera. Por exemplo, nas regiões chamada de segundo céu, que onde habitam os astros, Satanás não pode ir. E nem no terceiro céu, onde Deus habita, também não pode ir. Então, a região em que Satanás habita é a potestade do ar, porque só existe ar aqui no nosso planeta. Aí já no vácuo do segundo céu não tem ar, né? Não tem oxigênio. Então, em Efésios 6:12 diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, das forças espirituais do mal. Então ele está mencionando todas as forças e poderes do mal que estão muito abaixo, aquém do poder que Deus, o Pai, concedeu a Jesus Cristo como mérito do que ele fez aqui no planeta. Deu a vida. Então, em Efésios 19:11 e 20, conta a história dos 7 filhos de Seva, aquele sacerdote, né? Tinha 7 filhos. E os filhos faziam magias para expulsar coisas ruins das pessoas, Satanás, os demônios, e fazia suas magias, suas palavras mágicas e toda a sua aquilo que a gente vê por aí, né? Hoje a gente vê cartas de tarô, a gente vê tantas atividades, né? Como aquele triângulo, né? Que se usa para dizer que o poder das pirâmides, pedras das mais diversas, que cada um tem um poder. Então Jesus fala que tudo isso aí é tudo besteira para ele, né? Não tem comparação com o poder de Deus. Então a história dos filhos de Seva ilustra que na época de Paulo
Éfaso era um centro de artes mágicas. A característica predominante da prática da magia em todo o mundo helenístico era a consciência de um mundo espiritual que exercia influência sobre praticamente todos os aspectos da vida. Então eles acreditavam que tinha alguma coisa no ar, alguma coisa em algum lugar que exercia uma influência para o mal na vida deles e que precisavam de um socorro, de alguém que entendesse disso e que os ajudasse a se livrar desse mal. Onde aparecia os mágicos, dizendo: nós temos as palavras adequadas, nós temos os segredos para expulsar esse mal da sua vida, dizendo-se que eles então conseguiu algo superior às forças do mal. E as pessoas acreditavam, né? O objetivo do mágico era discernir os espíritos benéficos dos espíritos maléficos e aprender suas diferentes atuações. Eu olhava para alguém: ó, sua vida não está dando certo, tal, então sabe o que está acontecendo? É um espírito ruim, tem aí. Eu já sei qual que é. E sei como expulsar ele daí. Isso era a função da magia, né? Vamos chamar de magia negra, né? Que se conhece por aí. Então, forças relativas e autoridades para fazer esse trabalho. Através desse conhecimento, meios que poderiam ser criados por essas pessoas, como fórmulas faladas, por exemplo, nos desenhos animados, nos filmes, que se ilustra essa magia, né? E que se falava abracadabra, né? Então abria uma porta, né? São palavras mágicas. Ou uma pedra, uma espada, um utensílio, um objeto, que, né, os japoneses usam muito isso nos filmes deles, né? Então aquele objetozinho ali tem um poder muito grande, né? Então veja que essas fórmulas faladas ou fórmulas escritas, amuletos, né? Vários tipos de amuletos, pedras e tal, essas coisas eram criadas pelos mágicos, como se fosse algo que tinha mais poder do que os poderes maléficos. E eles então manipulavam os espíritos. Como eles tinham mais sabedoria que o espírito, mais poder que o espírito, eles manipulavam o espírito e tiravam o espírito mal, ou a maldade, ou o azar, ou a maldição que eles achavam daquele indivíduo. Com a fórmula adequada, uma doença induzida pelo espírito poderia ser curada. Porque como Satanás sabe que eles acreditavam em tudo isso, então Satanás colocava doença nas pessoas. E para o objetivo de Satanás é desviar as coisas de Deus, Satanás se fingia sair do inimigo e curar o inimigo, e sair das pessoas e curar as pessoas por meio de uma pedrinha, de uma palavra, alguma coisa. Então Satanás fazia doença e depois saía, fingindo que foi derrotado. E a pessoa passava a acreditar na deusa Diana, né? Que era aquela que estava por trás de tudo isso. Então, por exemplo, uma corrida de carruagens na época, né? A pessoa queria vencer aquela corrida de carruagens, uma aposta, alguma coisa.
Então eles recorriam aos mágicos, dizendo: olha, como que eu posso fazer para que as forças do bem cheguem perto de mim, me dê força, me dê velocidade, me dê tal. Então ele apelava para o Deus da força, o Deus da velocidade, Deus de não sei do que. E aí então ele pretendia ajudar a pessoa através disso. Hoje você vê que tem isso até dentro das igrejas, né? Hoje, usando o nome de Jesus em vão. O interesse em nomear divindades e poderes em feitiços era uma característica da vida religiosa em Éfeso. Atos 19, 13. Então, o que eles faziam? Para aquele determinado problema, existia uma divindade. Por isso que lá em Éfeso existiam uma infinidade de divindades. Deus para a colheita, Deus para a fertilidade, Deus para água, Deus para a chuva, Deus para os trovões, Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para aquilo, Deus para aquilo. E foi fazendo um monte de Deus. Hoje, você não percebe que tem isso no meio cristão? É um santo para uma coisa, é um santo para o caminhoneiro, é um santo para casar, é um santo para os pobres, é um santo... É a mesma coisa. Mudou só o nome. Ficou o quê? Alguma coisa entre o ser humano e Jesus. Satanás gosta disso. Ele quer que isso aconteça mesmo. Porque as pessoas esquecem de pedir a Jesus, pedem para essas divindades, né? Ou esses santos. Então, e alguns até hoje, né? Continua, está muito popular tudo isso. Paulo desejava deixar clara a relação entre Cristo e os poderes. O Jesus exaltado está muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Efésios 1:21. Não tem comparação. É uma verdadeira idiotice a pessoa achar que existe algum poder. Eu orei para Jesus, Jesus não respondeu, então eu vou apelar para... Saul fez isso. E olha o que aconteceu. Foi consultar o necromante. Por que você foi consultar o necromante? Porque Deus não me respondeu. Não é que Deus não responde. Deus responde todas. Existe as respostas de Deus. Sim, na hora ele resolve. Não, não é a hora ainda. Não pode ser, porque isso não vai fazer bem para você. Você pensa que vai fazer bem, mas não vai fazer bem. Eu sei disso. Então eu não vou dar. Como um pai, né? Ou a mãe que vê o filho indo para o lugar errado e pede a permissão do pai. Pai e mãe, vocês permitem eu usar drogas? Não. Eu não gostei dessa resposta. Então vou procurar alguém que me dê uma resposta melhor. É mais ou menos isso. Então a resposta de Deus pode ser sim, você pediu uma coisa certa, vai ser agora. Não, não vou dar porque faz mal para você. Você não sabe, mas eu sei. Ou mais tarde, não agora. Então Deus responde sim. Só que às vezes nós queremos que Ele responda do jeito que nós queremos e não do jeito que Ele quer. Por isso que existe fé, né? Então Jesus está exaltado muito acima de todos esses poderes. Para ter certeza de que o público entendesse de que não há poder além de Jesus, ele acrescentou uma alusão à prática de reunir os nomes das divindades em feitiços. Por isso que ele fala: eu estou acima de todo o nome. Quem ele estava dizendo? Esses santos, esses deuses
que são inventados pelas pessoas. Eu estou acima disso. Não perca tempo com essas coisas. Efésios 1, 21. Todo nome que se possa mencionar, Deus está acima. No passado, no presente e no futuro. Voltando da dimensão do espaço para o tempo, Paulo enfatizou a cronologia ilimitada da supremacia de Jesus sobre todos os poderes, o qual se aplica não só no presente século, mas também no vindouro. Então, Paulo estava explicando que Jesus não tem poder só para os efésios, mas para todos em qualquer momento da história humana. Para sempre, Jesus é superior. Por isso que ele é Deus. Quais são algumas manifestações atuais dessas forças malignas? E como ter certeza de que não seremos envolvidos por nenhuma delas? Veja que as coisas parecem ser atrativas. Se você não pensar bem, não tiver um fundo de conhecimento, você vai acreditar nisso. Porque são gostosos de saber. Por exemplo, é bom saber que um ente morreu e não morreu, porque ele está continuando a viver. Isso é de Satanás. É importante dizer, o Deus da pobreza. Eu vou levar um negócio lá e o Deus da pobreza, o santo da pobreza, vai me ajudar a ficar rico. Então, todas essas coisas somos envolvidos por Satanás. Envolvendo até o nome de Jesus Cristo no meio, para poder dar uma credibilidade. Mas que possamos ser sábios e crer em Jesus Cristo, o poder absoluto sobre todo o universo.